Meu bom dia, meus queridos companheiros de estudo bíblico. Estamos aqui hoje para mais um estudo. Hoje, especificamente, amados, gostaria de conversar juntamente com vocês, nós estudar a Bíblia. É mais um alerta sobre o que nós vimos aí na internet, de modo geral, e enfim, espalhado de modo geral. Há tantas interpretações da Bíblia, né? Diferentes umas das outras, e a confusão é tão grande. Eu me sinto na responsabilidade de participar para vocês, junto com vocês, daquilo que eu aprendo das Escrituras, e a gente ir se escapando, né? E fugindo dessas coisas erradas que nada contribuem para o nosso crescimento espiritual, né, para nossa edificação, e até por sinal trazem problemas e tem heresias pelo meio, tanta coisa. Hoje está tão difícil, né? Então, o que eu quero falar hoje é a respeito, por exemplo, daquela igreja por nome Igreja em Espírito e em Verdade. Um nome muito bonito dessa denominação. Eu não quero aqui criticar a denominação, nada. O problema aqui, amados, é as coisas que, segundo o meu entendimento da Bíblia, não estão de acordo com a Bíblia. Eu tenho essa obrigação de participar para vocês aquilo que eu vejo que está diferente, para que nós não caiamos, né? Nos erros doutrinários que vêm por aí, vêm a derrubar a gente da fé, tá certo? Então, com esse pensamento, eu convido vocês a sempre, né, a vocês procurarem aí nas Bíblias de vocês, bem com tempo, vocês então conferir aquilo que nós estudamos, aquilo que nós falamos, né, para não ficar na palavra do homem, mas para nós ir aprender com o Espírito Santo e ir lá na palavra de Deus. Então eu convido vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Mateus e no capítulo 24. E nós vamos ver aqui também, discorrer aqui uma parte para nós ver o porquê que eu estou trazendo esse estudo hoje, para nós, né, nos inteirar e para nós cair fora, não ser enredados por esse perigo que essa igreja e outras também que como eles assim verem dessa maneira as escrituras, né, para que a gente não venha de repente cair da fé e entrar nesse pensamento deles, errado deles, lá que nós vamos ver através desse vídeo de hoje, como não está correto o que eles ensinam, ok? Então vamos à Bíblia então. Olha, nós temos aí, eu tenho com a Bíblia aqui, a Bíblia Sword, né? Ela está aberta aqui no livro de Mateus, o capítulo 24, a partir do versículo 1, como vocês verem. Eu sugiro, amados, que vocês leiam aí um momento de tempo, tire um tempo e leia todo o capítulo 24 do livro de Mateus, meditando e comparando com o que essa igreja em Espírito e em Verdade ensina e o que nós vemos hoje, que nós estudamos hoje. Faça uma comparação e aí vocês vão chegar a uma certeza. Okay? Então vamos aqui, nós não vamos ler o capítulo todo, vamos ler algumas partes que é para nós ver a diferença. Mas é aconselhável ler o capítulo inteiro, depois, né, com tempo para entender. Então vamos lá, Mateus 24 e o versículo 1 em diante diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para demonstrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
Amados, é importante nós guardar esse trecho aqui que nós limos. Depois vem aqui, olha, essa outra parte aqui, o versículo 3. O que diz ali? No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Bom, nós vemos, qual é o cenário que nós vemos aqui, amado? Nós vemos aqui Jesus e os discípulos, então, saindo do templo. Estavam dentro do templo, saindo do templo, e aí o discípulo pega e mostra para o Senhor Jesus. Olha que maravilha, né? Mostraram ali as construções, né? As construções do templo, muito bonito. E o que Jesus respondeu para eles? Não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derrubada. Bom, aqui nós vimos uma parte e parece que encerrou ali, né? Eu creio assim que eles caminharam, foram, seguiram viagem, mas lá no Monte das Oliveiras, veja bem, agora no mesmo capítulo 24, só que no versículo 3, né? Nós vimos que lá no Monte das Oliveiras, os discípulos voltaram a tocar no assunto. Só que aqui eles não perguntaram, eles não falaram só do templo, só da beleza do templo, ou só a respeito da destruição do templo ali, mas eles fizeram uma tripla pergunta, ou uma pergunta tríplice. Porque veja que eles disseram assim, né? Quando sucederão estas coisas? Veja bem, quando sucederão estas coisas? Que coisas são essas? Aquelas coisas que eles perguntaram para o Senhor Jesus, aquelas coisas que eles falaram para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falou para eles: não ficará pedra sobre pedra do templo que não seja derrubada. Então, estas coisas que eles perguntaram é aquilo que eles conversaram com o Senhor lá na saída do templo. E daí eles aproveitaram, por dizer assim, aproveitaram o gancho e fizeram mais duas perguntas, além dessa. Veja que essa é uma pergunta à parte das outras. Daí as outras duas perguntas, qual que foram? Então a primeira foi: quando sucederão estas coisas? Essas que eles conversaram com o Senhor Jesus na saída do templo e perguntaram: que sinal haverá da sua vinda? Que sinal haverá da tua vinda? É uma outra pergunta. E tem uma terceira pergunta, que é a consumação dos séculos. Então veja que são três perguntas. Quando Jesus falou lá na saída do templo, né, para eles: olha, não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derrubada. Bom, encerrou ali. Quando chegaram no Monte das Oliveiras, eles tocaram no assunto: quando sucederão essas coisas? Essas coisas que nós conversamos, Senhor, lá na saída do templo, que o Senhor falou que não ia ficar pedra sobre pedra, quando que vai acontecer essas coisas? E Jesus explicou ali para frente, e eles perguntaram mais outra dúvida, assim: que sinal haverá da sua vinda, Senhor? Quando que o Senhor vai voltar, restaurar Israel, né, e tudo? E o Senhor Jesus explicou, e eles perguntaram mais: e a consumação dos séculos? Quando será? Uma vez dito isso, amado, por isso que eu digo para vocês que é bom ler todo o capítulo para nós entender o que Jesus falou para eles. Que Jesus falou de guerra sobre guerra, enfim, Jesus fez uma narração para eles, respondendo as três perguntas para eles. Então, no restante do texto aqui está o que Jesus respondeu das três perguntas para eles: quando que o templo seria derrubado? Qual seriam os sinais da sua volta para a nação de Israel? Aqui não tem nada a ver com a igreja, irmão. O que acontece de pessoas que misturam essa passagem aqui como se fosse para a igreja, e não é. Aqui
Jesus está falando para os judeus. É um assunto que diz respeito aos judeus e não à igreja. Os sinais da volta do Senhor Jesus aqui para os judeus é uma coisa, o arrebatamento da igreja é outra coisa. Veja bem, a volta do Senhor Jesus é lá em Israel. O arrebatamento é da igreja, de um modo geral. Então, tem que separar essas coisas. Aqui está falando da volta do Senhor Jesus para os judeus, quando o Senhor não vem assim, num piscar de olhos, mas ele vem e fica 1000 anos aqui fazendo uma limpa nessa terra. 1000 anos. É outra coisa. Então, é isso que Jesus respondia para eles. E assim, falou também sobre a consumação dos séculos. Quer dizer, no final deste mundo, desta terra, que quando então o Senhor estabelecerá, criará novos céus e nova terra aqui. Percebe? Bom, uma vez dito isso, nós vamos então, por que é que essa igreja ensina é diferente disso aqui? Eles dizem o que essa igreja é espírita, em verdade. Eles afirmam que o Senhor Jesus já voltou no ano 70. Eles afirmam que a grande tribulação foi o que os judeus passaram no ano 70. E que o Senhor Jesus voltou e que voltou para fazer juízos contra Israel. E que o Senhor Jesus já veio e, inclusive, eles até assim abusam de uma certa maneira das pessoas que acreditam, que estão esperando o Senhor Jesus voltar. Quer dizer que Jesus não voltou. É tipo assim, esse povo que fica esperando sentado, que vai morrer sentado, Jesus não vai voltar porque já voltou. É o que eles ensinam. Por que é que eles acham que é dessa maneira? Nós vamos ver no mesmo livro. Hoje é só Mateus capítulo 24. São várias passagens no versículo, mas é o mesmo capítulo. Então vamos ver no versículo, aqui no versículo 34 e 35. Olha, o que eles se apegam para dizer que Jesus já voltou, eles pegam esse versículo aqui do final, que o Senhor Jesus falou. Quando o Senhor Jesus explicou ali para os seus discípulos ali sobre as coisas, as coisas que deveriam acontecer, né, que seria a destruição do templo, que aconteceu no ano 70, e também explicou sobre os sinais da sua volta para reinar por 1000 anos aqui nessa terra, né, fazer uma limpeza aqui, antes do estabelecimento de novos céus e nova terra. E também falou a respeito do final, da consumação dessas coisas, quando então iria começar novo céu e nova terra. E daí Jesus, no final dele explicar tudo isso, ele acrescentou, né, para concluir a sua explicação, ele falou: em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E foi mais taxativo, ainda passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Jesus foi taxativo, não deixou sombra de dúvida. Veja bem, não passará esta geração, uma geração 70 anos. É contado aos 70 anos uma geração. Portanto, se nós olharmos isso aqui, é nós emendar tudo que Jesus falou como se fosse uma pergunta só, quando acontecerão essas coisas, nós não teríamos escapatória sem ser acreditar que seria isso aqui mesmo, né? Não passará esta geração. Então Jesus teria voltado realmente ao ano 70. Mas só que nós temos que levar em consideração que Jesus não deu a resposta só da destruição do templo. Estas coisas que os apóstolos perguntaram para o Senhor Jesus, é aquelas coisas que eles falaram lá na saída do templo. Que Jesus falou que o templo ia ser
não é ficar pedra sobre pedra. Aí é sobre isso aqui que o Senhor Jesus falou. Em verdade, eu digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo o que se relacionava à destruição do templo, o Senhor Jesus afirmou que aconteceria naquela mesma geração. E foi taxativo que passaria o céu e a terra, mas as palavras dele jamais iam passar. E não passou mesmo. Aconteceu a destruição do templo. Aconteceu a primeira pergunta que os discípulos fizeram para o Senhor Jesus. Então, essa igreja, Espírito em Verdade, e os seus seguidores, todos que têm esse entendimento, eles misturam as três perguntas. As três perguntas. Como se Jesus tivesse então voltado ao ano 70, mas não é, tendo que levar em conta que há três perguntas. E o que se cumpriu no ano 70 foi estas coisas, foi a destruição, estas coisas, as coisas que eles conversaram lá no saída do templo, que seria a destruição do templo. E foi destruído Jerusalém e tudo mais. Foi uma coisa terrível ali que aconteceu para os judeus. Eles mesmos pediram para eles tudo aquilo que aconteceu. Então era isso que eu queria deixar, amados, para vocês. Aqui neste estudo nosso de hoje, né, para a gente não cair nesse engano de pensar que Jesus já voltou. Veja, se Jesus tivesse voltado já, então, pelo tempo que se passou desde o ano 70 até agora, que estamos no ano 2022, nós estaríamos já no novo céu e na nova terra. Já estaríamos vivendo o novo céu e a nova terra. E não estamos aí, Jesus não voltou, amados. Ali no ano 70 foi os juízos que foram derramados sobre o Israel, porque eles rejeitaram o seu Messias. O Senhor Jesus já sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser rejeitado, né? Ali quando o Senhor Jesus, quando o Pilatos apresentou o Senhor Jesus, se apresentou Barrabás e mandou eles escolherem, né? Barrabás queria soltar Pilatos queria soltar Jesus. Então, naquele aperto que ele estava, ele apresentou um malfeitor comprovado e apresentou o Senhor Jesus que não era inocente de tudo. E mandou eles escolherem quem que eles queriam que soltasse. Eles mandaram soltar o pior, o salteador lá, e crucificar o Senhor Jesus. Então, o que aconteceu? Pilatos falou: olha, eu apresentei para vocês os dois, vocês escolheram, então eu sou inocente, tô limpo do sangue desse inocente. Ainda fala que ele lavou as mãos ali, Pilatos. Então eles chamaram para eles a responsabilidade quando eles disseram que o seu sangue, né, o sangue do Senhor Jesus, seja sobre a nossa cabeça e os nossos filhos. Então os próprios judeus pediram a condenação para eles. E aconteceu naquela geração. Então o que nós vimos aqui, amados? Quando Jesus disse: em verdade eu digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, tudo aquilo que Jesus falou para eles lá no sair do templo, que o templo ia ser derrubado. A Bíblia não fala, mas com certeza eles falaram muito mais coisa a respeito da destruição que ia acontecer ali em Jerusalém no ano 70. Então Jesus falou todas essas coisas, mas não significa tudo o que ele falou ali a respeito da sua volta, a respeito do fim do mundo. Foram perguntas
diferentes que Jesus respondeu durante todo o texto do capítulo 24 aqui do livro de Mateus. Tá certo? Tem mais uma coisa aqui que nós poderia ver, veja bem que no próprio livro de Mateus, olha aqui. Aqui no próprio livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 39, veja como fica bem claro isso aqui. Quando o Senhor Jesus falou, declaro-vos, pois que desde agora, isso aqui, veja bem, estava lá no que eles estavam conversando, porque é no final do capítulo 23. Declaro, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que venha em nome do Senhor Jesus. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus está dizendo que o povo de Israel, então, ia reconhecer ele como o Messias enviado. Eles iam receber o Senhor Jesus, né? Quando ele voltasse. Você veja que o povo judeu rejeita o Senhor Jesus até hoje. O povo judeu não aceita o Senhor Jesus e está esperando o seu Messias vir. Está esperando acontecer a construção do terceiro templo, onde então o anticristo vai se assentar ali como sendo o próprio Cristo, como sendo o próprio Deus. E então daí que depois é que o Senhor Jesus vai voltar ali na nação de Israel e vai destruir o anticristo. Não tem como, amados, dessa maneira que essa igreja prega, que seja da maneira que eles pregam, porque senão nós estaríamos vivendo nos céus e nova terra. Não há a menor condição de ser dessa maneira. E não é apenas isso, tem muitas outras coisas que não só essa igreja, mas tantas outras denominações ensinam errado, porque não separam as coisas na Bíblia, não colocam cada detalhe em seu devido lugar. A Bíblia, amados, veja bem, é um livro que na realidade não é apenas um livro. É um livro diferente porque é uma mini biblioteca. São vários livros, são vários escritores inseridos dentro da mesma capa. Mas são vários livros que tratam do mesmo assunto. Então é preciso considerar todas essas coisas para nós poder ter um correto entendimento da Bíblia. Mas não, tem muitas pessoas, muitos que estão aí fundando igreja, né, denominações e tantas outras coisas, e não tenham tido cuidado de fazer esse exame, de colocar cada coisa no seu devido lugar antes de ensinar. Ok? Mas aqui a gente termina este vídeo de hoje. Já se estendemos bastante, mas eu creio que ficou bem mais claro para a gente não cair nessas artimanhas de tantas coisas ali que eles mostram na Bíblia, do modo deles, e tentam colocar na cabeça das pessoas que é daquela maneira. E, infelizmente, olha a quantia de pessoas que segue eles lá, que entrou, como diz assim, nessa onda lá que eles ensinaram, mostrando aquelas passagens que dá a impressão que é daquela maneira, mas é porque não é separado as partes e mostrado as diferenças de uma passagem com outra. Daí confundem tudo e a cabeça das pessoas fica confundida e vão seguindo eles ali daquela maneira. É lamentável. Eu não quero que isso aconteça com vocês, amados, e por isso a gente está fazendo esses estudos aqui, mas como eu sempre digo, tantas pessoas estão ensinando de maneiras diferentes, amados, não vamos ficar dando ouvido a um ao outro. Nem mesmo para mim eu chamo vocês para me ouvir cegamente. Não
Não é essa a minha intenção, eu não quero arrumar seguidores para mim. O meu trabalho é para arrumar seguidores de Jesus Cristo, fazer discípulos para o Senhor Jesus. Então, eu comparo o que eu falo, comparo o que outros falam, o que outros ensinam, e comparo com o que está escrito, procurando sempre respeitar as divisões que tem nas Sagradas Escrituras, para não cair no erro e poder, então, conhecer a verdade e ser liberto desses erros terríveis por aí. E isso, amado, só o Espírito Santo que pode fazer. Não tem pregador influente, não tem nada que possa substituir a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Por isso é que nós temos que escutar, mas estar com o olho ali nas Escrituras para não se deixar enganar. Ok? Deus abençoe, Deus guarde a todos vocês, a família de vocês. Orem por mim, amada. Nós precisamos, por a minha família também. Nós precisamos orar uns pelos outros, para que nós tenhamos saúde, para que nós possamos continuar na jornada, todos nós, né? E, como eu digo sempre, se for do agrado do Senhor, então a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, então.